Fala galera, eu sou Larissa Rezende, seja muito bem-vindo à Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo mágico com Harry Potter e as Relíquias da Morte. Finalmente chegamos ao último livro da saga, que é um dos mais emocionantes de todo, e não só pelo fato de ter perdas de vários personagens ao longo dessa história, mas sim pelo fato de ser exatamente o último livro. Então já traz aquele aperto no coração do fã, aquela sensação de finitude, aquela sensação de, ao fechar, ao virar a última página da história, o que a gente vai fazer agora da vida? Creio que todo fã de Harry Potter, quando chegou no final de As Relíquias da Morte, teve essa sensação. E isso faz com que o livro seja ainda mais emocionante. E a nível de adaptação, os filmes também têm uma emoção muito grande e também são bem fiéis à história do livro. Na verdade, a melhor escolha que a Warner Bros. Fez foi justamente dividir o último livro em 2 filmes. E a gente tem que lembrar que foi justamente Harry Potter que começou isso, né? A partir do momento em que foi decidido que teria Relíquias da Morte parte 1, parte 2, todos os outros filmes baseados em sagas literárias adolescentes também vão dividir o seu último livro em parte 1 e parte 2, né? Então Harry Potter começou com essa moda aí. E por falar em fidelidade, o início das Relíquias da Morte parte 1 começa bem fiel ao livro, já que logo no primeiro capítulo nós temos a reunião dos Comensais da Morte lá na casa dos Malfoy, na qual nós temos um Voldemort totalmente terrível, os Malfoy super acuados, cheios de medo, e a Bellatrix com aquele orgulho de nascida pura, né, de sangue puro. E é muito legal porque nessa cena a gente já vai ter de fato a professora Caridade Borbade, que é a professora de estudo dos trouxas, capturada e sendo morta pelo Voldemort, e alguns comentários muito legais que fazem com que os Comensais da Morte, principalmente os Malfoy, temam ainda mais o Lorde das Trevas, que é justamente o anúncio de que a Tonks se casou com o Lupin e agora eles estão esperando um filho mestiço. Que é uma cena, é um comentário que não tem no filme e que deveria ter, porque somente esse comentário faria com que o resto do filme tivesse completamente sentido. Lembrando que em nenhum momento no filme foi dito que a Tonks estava grávida. E aí no final das Relíquias da Morte, quando o Harry vai falar com o espírito do Lupin, ele chega e fala: Lupin, seu filho. Eu falei, gente, pra quem tá assistindo só o filme, né, não leu os livros, deve estar pensando, que filho? Porque foi uma falta muito grande. Eu acho que de todos os fatos da narrativa do 7º livro, esse foi a maior falta que o filme fez. Não realmente mencionar que a Tonks e o Lupin eram pais, né? E esse comentário nessa cena, que acrescentaria só mais 3 segundos de cena no início do filme, faria totalmente a diferença. E um momento muito interessante dessa cena é que, justamente defendendo a pureza do sangue, o Voldemort diz que eles só devem deixar vivos no mundo aqueles bruxos de sangue puro. E eu acho que você ser herdeiro de Sonserina é justificativo bastante para a pureza do seu sangue, né? Ou o Voldemort esqueceu que ele tem um pai trouxa, então ele não é sangue puro, ele é mestiço. Também temos justamente a despedida do Harry dos seus tios, né? Que os seus tios vão embora, sendo protegidos por Aurores. O Duda super concorda com essa proteção depois de lembrar do ataque dos Dementadores, né? Quando ele descobre que tem mais Dementadores que eles podem chegar até eles, o Duda aceita os Aurores de boa. E é muito interessante porque existe uma certa irmandade, digamos assim, uma certa simpatia entre o Harry e o Duda nessa cena de despedida, que é muito legal, né? Eles meio que tentam se entender depois de anos implicando um com o outro. É aquele momento de que, pô, o Duda não gosta do Harry, mas é o primo dele, e ele também não quer que o Harry morra, e ele finalmente entendeu os riscos que o Harry tá correndo com isso. Além disso, nós temos uma quase despedida entre o Harry e a Petúnia, que poderia ter sido adaptada no filme, né? No filme foi uma cena muito rápida, porque é um momento muito desconfortável para os dois, né? A Petúnia maltratou o Harry todo esse tempo, mas ao mesmo tempo parece que ela tá meio que sofrendo, sentindo um peso de deixar o sobrinho ir, sabendo os riscos que o sobrinho corre. E eu acho que é aquele momento também que ela meio que lembra da irmã, que ela sente a tristeza, o peso da perda da irmã. Então ela até tenta virar pro Harry, né, tentando falar como se fosse falar alguma coisa, mas aí ela desiste e simplesmente vai embora em silêncio. Acaba sendo algo bem desconfortável, mas uma cena que mostra que existe uma emoção a mais ali por baixo de toda aquela vida horrível
que ambos os personagens viveram. E aí o Harry tá lá na casa dos tios esperando a Ordem chegar para poder sair, para poder ir a uma casa secreta da Ordem, e enquanto isso ele fala com uma Edwiges muito mal-humorada porque ela tá, né, passou as férias todas presa na gaiola, e aí ele fala pra ela que ela vai poder voar novamente quando eles estiverem em segurança, e dá assim um aperto no coração, principalmente se você tá relendo o livro, porque você já sabe qual vai ser a cena que vai acontecer em seguida, que é justamente o momento em que eles estão fugindo, né, estão indo em direção à casa segura e eles são atacados pelos Comensais da Morte, e aí a Edwiges, ela é morta, e é uma das cenas mais tristes da saga. Sério, eu acho que a Edwiges, ela só não é... Eu não sei, gente, confesso que eu não sei se ela é a perda mais triste desse livro ou se é o Dobby, porque são ambos, né, ambos os personagens, eles são muito amorosos, eles estão muito no coração dos fãs, então acaba sendo uma perda muito triste pra gente. E uma coisa muito legal também é justamente o fato de que quando eles chegam à casa segura, a primeira casa que eles chegam é justamente dos pais da Tonks, da Andrômeda e do Ted, e só depois ele vai para a Toca. Então assim, quando ele chega, ele confunde a Andrômeda com a Bellatrix, e é um momento super desconfortável, e apesar de todo esse desconforto que acaba sendo até um tanto interessante, cômico pro leitor, a gente tem uma ambientação muito pesada, levando em consideração que vai ser nesse momento que o Jorge vai perder uma orelha e nós temos a morte do Olho Tonto. Estou louco, Fred. Entendeu? E, além disso, nós temos informações bem interessantes em relação a todo o problema que está acontecendo no mundo bruxa. Por exemplo, o fato de que o Ministério da Magia deixa passar que na noite que o Harry fugiu, né, saiu da casa dos tios, ele fez uma magia, porque o Harry ainda era menor de idade, então ele estava fazendo uma magia fora da escola. E o Ministério deixa passar isso pelo simples fato de que eles não querem admitir que Voldemort atacou o Harry. Além disso, ele vai descobrir o que os amigos fizeram para acompanhá-lo na aventura que vai se seguir, né? Justamente o fato de que a Hermione alterou a memória dos pais, o Rony disfarçou o vampiro que tem no sótão da Toca como ele. Então acaba sendo assim momentos muito interessantes, muito marcantes e muito fortes entre os amigos, né? Isso vai aumentar ainda mais o laço entre eles. Nós temos também a chegada do Ministro da Magia para ler o testamento do Dumbledore, já que o Dumbledore deixou 3 objetos aí para os 3 personagens, incluindo o Pomo de Ouro para o Harry, na qual a gente tem um momento que o Harry mais usa a cabeça ao longo desses 7 anos de aventura, que ele pensa, o Dumbledore está dando para ele o seu primeiro Pomo de Ouro, né? O primeiro Pomo de Ouro que ele pegou num jogo de quadribol. E ele lembrou que ele pegou o pomo engolindo, né? Quase engolindo, melhor dizendo. E aí ele, depois que o ministro vai embora, né? Depois dele se estranhar com o ministro, ele encosta o pomo na boca e aí ele vê a frase, né? Abro no fecho. Então, assim, foi um momento muito perspicaz do Harry pensar, cara, o Dumbledore tá querendo me dizer alguma coisa com esse pomo, como eu quase engoli esse pomo, eu vou, né, encostar na boca, porque somente segurar não vai fazer efeito. Foi algo bem inteligente para alguém como o Harry. E além disso, nós vamos ter justamente o casamento da Flair e do Gui, que é um momento bem fofinho entre os dois, na qual o Victor Krum, ele é convidado para o casamento, então também é legal porque rola um reencontro entre o Victor e a Hermione, ao mesmo tempo rola um ciúme lá com o Rony. O Victor vai nos dar umas informações bem interessantes, por exemplo, ele vai falar do Gregorovitch, que é o fabricante de varinhas, né? Ou melhor, o Harry vai falar com ele, e o Harry vai começar a ligar os pontos, porque ele já teve uma visão do Olivares sendo torturado pelo Voldemort, então ele tá sentindo que tem alguma coisa relacionada a varinhas que o Voldemort tá querendo conquistar, tá querendo ir atrás. E é nesse momento que os Comensais da Morte vão atacar os convidados do casamento, o trio vai fugir para uma rua trouxa, vai rolar toda aquela luta no café e logo após o café eles vão justamente para a casa dos Sirius, na qual tem uma armadilha justamente pensada para o Snape. Lembrando que a galera acreditava na traição do Snape, então tipo, a armadilha era como se fosse um fantasma, né? Um Dumbledore fantasmagórico e o feitiço da língua presa. Mas depois deles passarem por esse desafio, eles vão conseguir ficar lá. É legal que o Arthur, ele já vai imaginar que os meninos estão lá mesmo, então ele vai enviar o patrono dele para avisar que estava todo mundo bem, que todo mundo conseguiu escapar são e salvo do casamento. E após esse momento de euforia,
o Harry ele vai começar agora a analisar as coisas. E pensando em todas as fofocas que a tia Muriel falou sobre o Dumbledore, ele vai começar a se sentir amargurado, pensando se ele não foi um mero instrumento na mão do Dumbledore, né? Tipo, ser criado como um porco para o abate seria um tipo de instrumento, né? E aí é legal porque o Harry vai começar a questionar realmente a personalidade do Dumbledore, a pensar que ele não era esse bruxo tão honrado como ele pensava. Além disso, eles vão lá no quarto do Régulo também, o irmão do Sirius, e eles vão fazer a associação do Régulo com o RAB que tinha na mensagem lá do medalhão falso do ano anterior. E assim eles vão entender de fato que foi o Régulo que roubou o medalhão. A Hermione vai lembrar que tinha um medalhão em algum dos armários lá da casa. Eles vão procurar o monstro. Vai ser o momento em que o monstro vai falar que o Mundungo roubou o medalhão. E não só isso, o monstro vai falar de toda a história do Régulo, que é um momento que realmente podia ter sido melhor explorado. O Régulo acaba se tornando um grande personagem, mesmo nunca tendo aparecido na saga. Afinal de contas, o Régulo era um fiel servo do Voldemort até ele emprestar o monstro. O Voldemort vai fazer o teste dos seus feitiços lá da Horcrux do medalhão com o monstro, vai deixar o monstro para morrer depois que ele bebeu toda a poção e ficou sofrendo lá. Só que o monstro consegue desaparatar da ilha justamente pelo fato de que a magia dos elfos é completamente diferente. Descobrindo isso, o Régulo muda de lado, rouba o medalhão, coloca o medalhão falso no lugar, se sacrifica para o monstro se salvar. E após ver toda essa história, o Harry percebe o quanto Sirius maltratou o monstro e o próprio Harry começa a ser um pouco mais simpático com o elfo. E além disso, a gente vai ter também o monstro voltando com o Mundungo sem o Dobby, o que é legal porque da mesma forma que ao longo dos livros o Dobby tem uma participação muito maior na história, o monstro também vai ter nesse momento uma participação muito maior, não vai precisar do Dobby como apoio. E aí vai ser o momento em que o Mundungo vai justamente dizer que vendeu o medalhão para a Umbridge, né? Aquela pessoa, a personagem mais simpática assim da saga. E aí eles vão começar a armar um plano justamente para entrar no Ministério da Magia. E a cena deles disfarçado no Ministério da Magia é uma das mais legais do livro e do filme também, que acaba sendo bem fiel, só um pouco mais rápida, né? Faltando algumas interações, como por exemplo, o Harry vai ver o arquivo do Sr. Weasley na sala da Umbridge e aí confirmando que o Sr. Weasley está sendo vigiado, e aí o Harry tenta passar essa mensagem, esse recado para ele. Óbvio, o Arthur ele não vai entender com bons olhos porque o Harry está disfarçado como um funcionário super antipático do Ministério, mas dessa forma o Harry vai tentar de fato ajudar. Eles vão conseguir roubar o colar da Umbridge, que está ali no júri, está julgando aqueles nascidos trouxas, mas além disso, eles vão conseguir salvar todos os nascidos trouxas lá do Ministério. O Harry vai usar a autoridade do profissional, do bruxo, que ele está disfarçado justamente para conseguir fazer isso. Então acaba sendo uma cena bem interessante, com uma certa profundidade, né? Com uma profundidade muito maior do que aparece no filme, mas aqui as partes essenciais estão ali no filme, então acabou sendo uma cena muito bem reproduzida para o cinema também. Você está mentindo, Dolores. E não se deve contar mentiras. E é a partir desse momento que começa uma das partes mais pesadas emocionalmente da história, já que o grupo vai ficar vagando de floresta em floresta sem saber o que fazer, sem saber onde encontrar as próximas Horcruxes. E eles fazem isso por um bom tempo, na qual a Hermione e o Rony começam a ficar de mau humor, achando que realmente o Harry não sabia o que fazer, que eles tinham pensado antes que o Dumbledore tinha esclarecido mais as coisas para eles, tanto que eles vão começar a brigar. Ao longo desse momento, eles vão ver outros grupos de bruxos acampando. Um deles é o Ted Tonks, né? O pai da Tonks vai fugir justamente para tentar proteger a família, para ninguém ir atrás da família dele, já que ele era trouxa. E aí vão saber que os alunos de Hogwarts tentaram roubar a espada de Grifinória lá do escritório do Snape, e aí por conta disso o Snape vai guardar no cofre. A gente sabe que essa é a falsa, né? A espada falsa em relação à Grifinória, mas vai ser nesse momento, por exemplo, que eles vão tentar falar com o tataravô do Sirius, né? Que é justamente o Finel Nigellus, que foi um dos diretores de Hogwarts. E aí vai ser o Finneus que vai dizer que a espada absorve tudo que dá força para ela. E é nesse momento que eles entendem que assim a espada vai conseguir destruir as Horcruxes. Só que em meio a essa nova revelação vai ocorrer a discussão entre o Harry e o Rony, já que é mais uma coisa para eles procurarem. O Rony vai embora,
o Harry e a Hermione ficam arrasados até o momento em que eles chegam a Godric's Hollow no Natal. E toda a sequência de Godric's Hollow é muito interessante, é muito mais profunda no livro do que no filme, porque nos dá pistas. Na verdade, eu não sei nem se a gente pode chamar de pista, porque nos dá basicamente confirmações em relação ao fato do Harry ser a última Horcrux. Primeiro, que quando eles decidem ir para Godric's Hollow, a Hermione pensa justamente que a espada estaria lá. E o Harry não quer ir para Godric's Hollow pela espada, ele quer ir justamente porque ele morou com os pais lá. E a Hermione fala que assim, que pensa que no mínimo o Harry deveria ter feito essa associação, de que o Dumbledore poderia ter escondido a espada em Godric's Hollow, porque foi a vila, foi o lugar em que Godric Gryffindor nasceu. E aí, tipo, eu acho que ela tá exigindo muito do Harry de fazer essa associação, né? O Harry não tem cabeça para isso. Mas aí a gente vai ter a cena na qual eles estão na casa da Bathilda Bagshot, que eles são atacados pela Nagini, e é uma cena tão assustadora no livro quanto no filme. Na verdade, você vê a representação visual dessa cena no filme faz com que ela seja ainda mais sinistra, né? A Nagini saindo da boca da pele da Bathilda que ela vestiu é bem aterrorizante. E quando eles conseguem escapar, além do fato da varinha do Harry ter quebrado nesse momento e ele ter ficado super decepcionado com isso, ele vai conseguir entrar na cabeça do Voldemort e ele vai ver, né, vai relembrar a noite em que os seus pais morreram, que o Voldemort foi destruído, na qual, após atacar, né, após passar da Lilia e mirar, fazer o feitiço no menino, a única coisa, a última coisa que o Voldemort se lembra é de ser o menino, né, de ver toda essa cena da sua destruição pelos olhos do Harry. Essa já é a confirmação de que o Harry é a última Horcrux. E o que é legal é que quando a gente lê pela primeira vez, a gente acaba não fazendo essa associação. Só quando a gente lê a saga uma segunda, terceira, enfim, quarta vez de novo e de novo, é que a gente percebe o quanto essas pistas sempre estiveram ao longo das histórias, dos livros, e a gente nunca tinha percebido antes. Além disso, a gente vai ter o retorno do Rony, né? O Harry vai conseguir achar a espada de Gryffindor num rio congelado. Ele vai entrar no rio, o Rony vai salvá-lo, o Rony vai contar toda aquela história da bolinha azul que tocou seu coração, dos sequestradores, de como ele sofreu ao longo desse período que ele estava longe. E além disso, ele vai falar uma informação muito importante, que é o fato do nome do Voldemort ter virado tabu. E é assim que os Comensais da Morte encontram os membros da Ordem. Qualquer pessoa que fale Voldemort automaticamente vai ser localizado. E logo em seguida eles vão para a casa do pai da Luna, do Xenofilho Lovegood, para tentar entender um pouco mais qual é a relação em relação ao símbolo no livro que o Dumbledore deixou para Hermione, e ele vai contar a história das Relíquias da Morte dos irmãos Peverell, que é tipo uma cena muito legal. Eu acho muito maneiro como essa história dos três irmãos é apresentada no filme, a arte, né, todo o estilo de imagem, o estilo artístico dessa história é muito maneiro, porque traz uma ideia de sombria, né, de ser uma história sombria e ao mesmo tempo artisticamente é muito bonita. E é nessa hora que a gente descobre que os Comensais da Morte levaram a Luna e era por isso que o Xenofilho Lovegood iria entregar o trio ao Voldemort. Mesmo assim, eles conseguem escapar e após eles estarem em segurança no acampamento novamente, o Harry vai conseguir entender, vai conseguir juntar os pontos. E cara, é muito incrível como o Harry consegue fazer isso e a Hermione e o Rony ficam céticos em relação a isso, né? Porque o Harry vai começar a entender a história, né? Vai começar a acreditar na história dos Peverell e vai pensar que ele descende do Ignoto justamente porque ele herdou a capa da invisibilidade, enquanto a família Gaunt descendeu do irmão da Pedra da Ressurreição, já que ele vai lembrar que ele ouviu o nome Peverell da boca do Servolo Gaunt numa das memórias que ele viu sobre o passado do Voldemort, e aí ele vai associar a pedra do anel dele, né, do Servolo, com a Pedra da Ressurreição, e vai entender que o Voldemort está procurando é justamente a varinha das varinhas. O Rony e a Hermione não vão acreditar nisso, mas o Harry vai insistir nisso, por incrível que pareça. Ele tá certo e ele ligou os pontos muito rápido, mas infelizmente eles vão ser encontrados pelos sequestradores porque o Harry vai falar o nome do Voldemort, que é tabu. Então, tipo, a gente tenta dar um voto de confiança pro Harry e aí a gente falha porque o Harry também não ajuda e eles acabam sendo levados à mansão dos Malfoy. E a sequência da casa dos Malfoy é muito bem desenvolvida, na qual a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A informação de que a espada que tá
lá no cofre da Bellatrix a Falsa, que quando a Bellatrix vê a espada na mão do trio, vai achar que eles invadiram o cofre dela, vai começar a torturar a Hermione. O momento em que o Rony e o Harry vão presos nas masmorras, que eles vão ver o Grampo, a Luna, eles vão salvá-los, na verdade, depois disso. A gente tem a cena em que eles conseguem escapar das masmorras justamente porque eles atacam o Rabicho. E é uma cena muito legal que foi diferente no filme e não deveria ter sido diferente, justamente pelo fato que é o momento em que o Rabicho morre pela mão que o Voldemort deu para ele, né? O único momento em que o Rabicho teve misericórdia do Harry, porque ele estava pronto para matar o Harry. Aí o Harry fala: "Você vai me matar, Rabicho? Eu te salvei naquela vez, eu impedi do Sirius e do Lupin te matarem e tal." Então, assim, no único momento que o Rabicho vai ter misericórdia, a mão que o Voldemort deu para ele vai se virar contra o próprio dono e aí o Rabicho vai morrer sufocado por conta disso. Então acaba sendo uma morte bem dramática, com uma mensagem bem profunda aí. E aí a gente vai ter todo o momento da luta entre os comensais, né? A Bellatrix, o Lúcio, a Narcisa, o Draco ali, que também tá super assustado ali, não queria reconhecer o Harry porque não queria entregá-lo ao Voldemort. E aí o trio com a Luna, o Grampo, o Dobby, que vão conseguir fugir. E assim, o Dobby faz um discurso muito lindo em relação ao fato dele não ter senhores, dele ser um elfo livre. E a gente aplaude de pé e ao mesmo tempo o coração já começa a doer nessa hora, porque eles conseguem escapar, mas como uma ação final, a Bellatrix consegue atingir o Dobby e o Dobby morre, que é definitivamente uma das mortes mais trágicas da saga do Harry Potter. É uma morte que eu não consigo superar, porque o Dobby é a criatura mais fofa, mais pura e mais incrível que existe nesse universo e não merecia um final trágico, né? Extremamente emocionante tanto no filme quanto no livro. Foi a morte que eu mais chorei e é assim que a gente tem o final da primeira parte em relação ao cinema, né? Dobby não tem mais nenhum senhor. Dobby é um elfo livre. E acaba sendo algo bem interessante em pensar justamente que a maior parte do livro está presente no primeiro filme das Relíquias da Morte. É meio que como se fosse uma parte mais introdutória, já que apesar de que somente o final do livro está na parte 2, vai ser justamente o final mais dinâmico, as partes de ação na qual eles vão invadir Gringotts e vai ter a Batalha de Hogwarts. E por isso acaba sendo uma parte que precisava ser realmente bem mais trabalhada. Apesar da batalha ser super dinâmica e tecnicamente várias ações de batalha acontecem em 5 segundos, não dava para ser uma cena muito rápida, tinha que ser uma cena mais demorada e melhor desenvolvida até mesmo para agradar o público. Além disso, o Harry também vai falar com Olivaras. Vai falar com Olivaras sobre a varinha das varinhas, né, que essa varinha é real, que o Voldemort está atrás dela, que essa varinha estava com Gregorovitch, depois foi roubada pelo Grindelwald e que agora está com o Dumbledore, mas ele sabe que é tarde demais porque o Voldemort já chegou aos terrenos de Hogwarts e roubou a varinha do túmulo do Dumbledore. E assim, nesse momento, o Harry foi de uma perspicácia que, ele não foi ao longo desses últimos 6 anos, sabe? E ele conseguiu ser muito inteligente agora. Eu acho que ele estava guardando, estava acumulando para soltar isso tudo quando ele mais precisava, porque só pode. E assim nós temos o assalto ao Gringotts, aquele momento em que o Harry usa a maldição Impérios, que eles chegam ao cofre da Bellatrix, que o Grampo trai eles e que eles conseguem escapar em cima do dragão, o que é maravilhoso 2 vezes, porque escapar em cima de um dragão é irado, e segundo porque eles vão finalmente libertar um dragão que estava sendo super maltratado pelos doentes do banco. E aí, nesse sentido, eu tô mais no lado da Hermione de defender as criaturas mágicas em relação ao comportamento de como os bruxos tratam eles, né? E a gente vai ver que eles vão entrar em Hogwarts justamente pelo quadro da Ariana Dumbledore, que vai ser feito, né? Vai ser aberta uma passagem secreta justamente pela Sala Precisa, já que os alunos da Resistência estão escondidos lá, incluindo o Neville e a Gina. E acaba sendo uma cena muito legal, porque o Harry vai reencontrar os amigos, o Neville que se tornou um garoto extremamente corajoso, na qual ele vai contar que a avó dele, tentaram capturar a avó dele, só que a avó dele mandou um comensal da morte pro hospital e ainda enviou uma mensagem dizendo que tinha muito orgulho do neto que tem, finalmente levou assim 7 anos para isso, mas a avó reconheceu os talentos do Neville. O Harry tá dizendo que vai atrás do diadema da Corvinal e para isso ele precisa ir até a sala comunal da casa para ver como é que é o diadema na estátua da Rowena, né? E aí a Cho se oferece para levar, mas a Gina fala que não, que vai ser a Luna que vai mostrar a estátua para ele.
E acaba sendo uma cena maneira dele lá na sala comunal da Corvinal, que infelizmente a gente não viu no filme, né? E também nós temos a Leto Carroll tentando capturar o Harry nessa cena, mas eles vão conseguir escapar. E é assim que começa a Batalha de Hogwarts, já que logo após a Luna estuporar a Leto, o seu irmão tenta entrar na sala comunal da Corvinal, só consegue porque a Minerva o ajuda a desvendar a charada da porta. E aí ele tenta colocar a culpa dos alunos em relação à sua irmã estar desmaiada, ele cospe na cara da Minerva, aí o Harry fica boladaço e lança uma maldição Crucius nele, e é nesse momento que a Minerva tá assim, tipo, espantada de ver o Harry ali, mas vai ajudá-lo, então ela reúne os professores, ela duela com o Snape nos corredores, eles vão começar a defender a escola, já que agora os comensais já sabem que o Harry tá ali, que o Voldemort vai atrás dele. O Slughorn fica com medo, e aí a Minerva fala que se alguém tentar boicotar a resistência, ela vai duelar com essa pessoa até a morte, porque tá na hora da Sonserina mostrar a quem vai ser fiel, né? O Slughorn espantado com esse comentário dela, mas acaba sendo legal porque o Slughorn ele não vai embora, né? Ele leva os alunos mais novos lá pro Cabeça de Javali, mas depois ele volta para participar da batalha. Então acaba mostrando a nobreza aí entre os alunos da Sonserina também. Além disso, nós temos cenas maravilhosas, que é, por exemplo, a cena do Percy se unindo à batalha e pedindo perdão à família, que não está no filme, mas é uma cena muito profunda pra gente resolver aí os problemas de família dos Weasley. E a gente tem também aquela cena maravilhosa da Minerva, Pietorto Locomotor, na qual aparece no filme de uma forma super bem-humorada, já que a Minerva fala que sempre quis fazer esse feitiço. Eu sempre quis usar esse feitiço. E assim começamos a batalha, na qual o Voldemort diz para os rebeldes para entregarem o Harry, para que não caia mais nenhum sangue puro aí, nenhum sangue bruxo seja desperdiçado. O Rony e a Hermione vão para a Câmara Secreta, né? Muito antes do Harry, na verdade eles nem avisam para o Harry volta para a Sala Precisa e os amigos já sumiram e o Harry não sabe o que eles estão fazendo. Então foi uma atitude também muito perspicaz da dupla, que vai, né, finalmente, ao longo da batalha, admitirem os seus sentimentos um pelo outro. E aí ele finalmente descobre que o diadema está escondido na Sala Precisa, onde ele vai lutar justamente com o Draco, com o Crabbe e com o Goyle. O Crabbe vai lançar o fogo maldito e vai morrer nele, né, o que é uma morte bem trágica, mas ao mesmo tempo muito bem merecida, porque o Crabbe e o Goyle, eles eram completamente burros ao longo de todos esses anos escolares, mas eles acabam sendo muito mais cruéis do que o próprio Draco, né? O Draco, ele tentava ser cruel porque era isso que a família pedia dele, justamente pelo seu histórico da sua família ser fiel ao Voldemort e tal, mas no final ele era uma pessoa muito boa e ele não queria fazer mal pra ninguém, por mais metido que ele fosse, né? Além disso, a gente vai ter a cena, aí começam as perdas, aí começa a tragédia, que é justamente a cena em que o Fred vai morrer, né? Uma parede do castelo explode, bem na hora em que o Percy e o Fred estão lutando. E aí a gente tem a perda do Fred, que é uma das perdas mais trágicas também, justamente por toda a reação do Jorge, não só do Jorge, né, óbvio, da família inteira. A Molly e o Arthur perderam um filho, isso é extremamente trágico, mas o Jorge vai ser o mais afetado, né, e a gente não consegue imaginar os gêmeos separados, né, o Fred sem o Jorge sem o Fred. Então acaba sendo também algo que dói muito. E em meio a tantas lutas, o trio chega na Casa dos Gritos, tá? Isso é muito importante porque o Voldemort, ele não está no lago, como acontece no filme. No livro, ele está na Casa dos Gritos falando com o Lúcio e depois ele vai falar com o Snape. E é muito legal que ao longo desse caminho, né, que eles percorrem, a gente vai ver que os personagens, eles vão lutar de acordo com as suas próprias habilidades, principalmente os professores, né, em meio a gigantes, a aranhas, a dementadores. A Minerva tá usando transfiguração, né? Tá transfigurando as carteiras escolares. O Flitwick está usando feitiços. A Spront está usando plantas venenosas. E a Trelawney está jogando bola de cristal nos outros. Então isso é muito legal de ver justamente a particularidade desses personagens. E aí, quando o Harry chega na Casa dos Gritos, ele vê o Voldemort matando o Snape. Ele chega perto do Snape, é nesse momento que o Snape entrega as suas lembranças para ele. E a gente tem todos os momentos de revelação possível. Quando o Harry mergulha nas lembranças do Snape, a gente vê que o Snape, ele é um verdadeiro herói. Ele é uma pessoa extremamente amargurada, que tem um passado sombrio, que tem um jeito sombrio, né, que foi conquistado pelas trevas, mas que passou anos e anos tentando se redimir, protegendo o filho da Lilian Potter, né, que o Snape é extremamente apaixonado por ela, sempre foi. É muito fofinho o fato do patrono dele ser uma corça justamente por conta do patrono da Lilian.
E além disso, a gente descobre, né, a gente tem a confirmação de que o Harry é o último Horcrux, que o Dumbledore realmente criou ele como um porco para o abate, e o Snape ficou muito bolado com isso. Depois disso, né, o Harry vai em direção à floresta, ele avisa pro Neville para matar a Nagini, para deixar o Neville avisado também ao lado do Rony e da Hermione, né, como começou com 3 pessoas caçando as Horcruxes, teriam que terminar com 3 pessoas caçando as Horcruxes, né, então o Harry tem noção de que ele está caminhando em direção à própria morte, e é muito legal que é nesse momento que ele percebe que, assim como o Snape e o Voldemort, ele também foi aquele tipo de menino que considerou Hogwarts o seu único lar, né? Então ele vê que ele tem mais a ver com esses 2 personagens do que ele pensava. Óbvio, mais a ver pro lado humano, né? Ninguém aqui é tão terrível como o Voldemort era. E é quando ele chega na floresta que ele descobre que a Pedra da Ressurreição está dentro do pomo de ouro, e ele consegue ver o Sirius, o Lupin e principalmente os seus pais, que vão acompanhá-lo até a hora da sua morte, na qual ele chega na clareira com os comensais da morte e ele se deixa ser atingido pelo Avada Kedavra. Avada Kedavra! E a cena pós-morte do Harry é extremamente importante, na verdade é muito mais importante e profunda no livro do que no filme, já que além da gente ver a parte atrofiada aí da alma do Voldemort, a gente vai ver o Dumbledore falando com o Harry e o Dumbledore explicando basicamente tudo. Ele vai entender que o Harry não morreu com esse Avada Kedavra, porque quando o Voldemort utilizou o sangue do Harry para retomar a vida, ele manteve o feitiço da Lilian vivo. E enquanto esse feitiço da Lilian estiver vivo, o Harry não pode morrer. Então assim, cara, foi muito bom essa cena, porque explicou todas as dúvidas, todos os pontos de interrogação da história. A gente não pode negar que foi nesse momento que a J.K. Rowling pensou em absolutamente tudo. A gente tem todas as explicações possíveis, incluindo o Dumbledore falando o quanto ele sente remorso em relação a Ariana e que o maior medo dele é ser responsável pela morte da irmã. E é nesse momento que o Harry entende o que ele sempre viu, né? O que o diretor sempre viu no espelho de Ogezed. E isso pesava muito no personagem. Além disso, ele vai dizer, né, que dizem que o Grindelwald não revelou para o Voldemort onde estava a varinha das varinhas, porque no último momento de vida ele sentiu remorso. O Harry vai sugerir que é porque ele não queria que o túmulo do Dumbledore fosse violado. Então a gente já tem um sinal aí em questão da relação entre esses 2 personagens. E logo em seguida o Harry sente que ele vai precisar voltar à vida justamente para encarar o seu inimigo até o fim. E é nesse momento que nós temos o clímax da batalha, com a morte da Bellatrix pelas mãos da Molly, a morte da Nagini pelas mãos do Neville e a morte do próprio Voldemort, quando Harry lança o Expelliarmus e o feitiço do Voldemort ricocheteia no Expelliarmus, atingindo o próprio vilão. E assim ele cai. Diferente do filme, que ele se desfaz aí em 1000 pedaços, eu acho a morte do livro mais dramática, no sentido que existe ali um corpo, né, inanimado, e que obviamente vai ser retirado rapidamente do local, porque ninguém quer os restos do Voldemort ali. E a gente vai ter toda a comemoração, onde todo mundo comemora junto. É muito legal. Elfos, centauros, bruxos, alunos, pais, o Grope, o Hagrid, que também tá são e salvo. Eu espero que o Canino esteja são e salvo aí nessa cena, porque o Canino é importante, gente. Ninguém pensa no Canino quando o bicho tá pegando em volta dele, né? E aí o trio vai até a sala do diretor falar com o quadro do Dumbledore, né? E o Harry vai dizer que descobriu tudo, que deixou a pedra na floresta, que não quer a varinha das varinhas, que ele era muito mais feliz com a sua própria varinha e que está devolvendo a varinha para ficar no túmulo do Dumbledore, mas que antes disso ele vai consertar a sua própria varinha. E é muito legal. Na verdade, essa cena é muito mais legal do que no filme, porque o Harry quebra a varinha, e ele não faz isso no livro. E o pior, ele quebra a varinha das varinhas antes de consertar a própria varinha. Eu acho isso uma falta absurda no filme, que ele podia pelo menos consertar a própria varinha, que eu acho que esse é o ponto principal dessa cena. E depois de todas essas aventuras, nós temos aquela cena super emocionante dos 19 anos depois, em que os personagens se encontram em frente ao Expresso de Hogwarts para deixar os filhos irem para a escola agora. E é fofinho toda a relação que o Harry tem com os filhos, principalmente com o Alvo Severo, que é o mais novo. A gente tem a informação de que o Neville se tornou professor de herbologia em Hogwarts, e após ver os filhos partindo, a gente vê que realmente, depois de 19 anos, a cicatriz do Harry
nunca mais doeu e que tudo estava bem. E é justamente nessa hora que o fã de Harry Potter chora. Harry Potter e as Relíquias da Morte é um livro super bem escrito e com extrema profundidade, ligando todos os pontos deixados soltos ao longo de todos esses anos. É muito legal ver o quanto existiam referências nos anos letivos anteriores do Harry e todas essas referências, todos esses questionamentos levaram ao último livro. Então foi uma história muito bem desenvolvida, muito bem pensada e que por conta disso tudo, por conta de personagens carismáticos, dessa emoção de ser uma história de fantasia, mas que ao mesmo tempo tenta mostrar a realidade, né? Não é uma fantasia onde todo mundo é feliz. Existem momentos de dor, existem momentos em que os personagens precisam aprender a conviver com os próprios sentimentos e com as consequências das suas atitudes. E por conta disso tudo, Harry Potter é uma saga extremamente perfeita e mágica. E vocês curtem Harry Potter e as Relíquias da Morte? Tanto o livro quanto os filmes? O que vocês acham que não está nos filmes que poderia estar, que seria muito legal ver no cinema? Qual foi a cena favorita de vocês? E qual foi a perda mais trágica entre os personagens? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!